Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Essa passagem está no livro de João, capítulo 1, verso 14. Existem muitas histórias sobre o Natal e a Bíblia está repleta delas. Desde Gênesis até Apocalipse, toda a Escritura fala sobre Jesus e nos direciona a Ele. Você certamente tem um filme preferido, seja de ação, aventura, drama, ficção ou romance. Na Bíblia, não faltam momentos dramáticos. Por exemplo, o livro do Êxodo, a sarça ardente, o confronto direto entre Moisés e Faraó, o cajado de Moisés, espalhando sangue por todo o Nilo, pragas de sapos, mosquitos, moscas, doenças no gado, furúnculos, granizo, gafanhoto e escuridão e morte. Os pilares de fogo e nuvem, a divisão do Mar Vermelho, os fogos de artifício e a tempestade no Monte Sinai. Mesmo com tudo isso como prelúdio, o fim não é um anticlímax. E ainda relata o momento em que Deus faz a sua habitação no meio do seu povo. A nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não pôde entrar na tenda do encontro, porque a nuvem havia pousado sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40, versos 34 e 35. Que visão deve ter sido? Todo o tabernáculo brilhando como luz radiante. Deve ter sido a cena mais marcante para o povo de Israel. Durante uma geração, os israelitas viram uma coluna de nuvem sobre o tabernáculo durante o dia e uma coluna de fogo à noite. A nuvem os levantava e os conduzia, outras vezes pousava sobre o tabernáculo. O tabernáculo era um símbolo gigante coberto de outros símbolos. O caráter de Deus e os propósitos de Deus estavam codificados em seu design imobiliário. No tabernáculo, os homens eram proibidos de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Somente o sumo sacerdote podia estar lá. O que resolveu esses problemas foram os sacrifícios. Um sacrifício representava o julgamento contra o pecado. Um animal suportou a pena de morte que os pecadores mereciam. Como resultado, o povo de Israel foi purificado. Mas foi tudo muito provisório e meramente simbólico. Somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo e apenas uma vez por ano. A descida da glória de Deus sobre o tabernáculo foi um exemplo de primeiro caso, uma explosão de efeitos especiais. Mateus capítulo 1, verso 23, é um exemplo desse último. Isaías é citado: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ninguém viu ou ouviu as células se combinarem na concepção de Jesus. Até mesmo a própria Maria não tinha conhecimento do exato momento em que isso aconteceu. Parecia uma cena de ficção científica, mas é a verdade mais absoluta de todas as histórias e de todos os tempos. Um filho nos foi dado, o Salvador, e a própria esperança estava por vir. Mas embora o momento da concepção tenha passado desapercebido e o bebê parecesse tão frágil, não há drama que se compare a esse momento. Nada fala mais poderosamente da determinação do amor de Deus. Em João capítulo 1, verso 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. A frase fez sua morada é literalmente tabernáculo. Deus armou sua tenda entre nós na pessoa de seu Filho. Tudo o que o tabernáculo simbolizava se realizava em Jesus. Aqui na forma humana está a intenção de Deus. Essa é uma das muitas histórias do Natal. Você certamente tem uma que traz esperança e paz.